Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prosa Delas. Hoje temos uma convidada muito chique, muito especial aqui com a gente, a Alba Junqueira. Tem um currículo maravilhoso aqui e enorme. A Alba é escritora, presidente do PL Mulher, presidente da Abra Vida, presidente estadual do Instituto Arpia Brasil e pré-candidata à Prefeitura Municipal de Pouso Alegre. Muito bem-vinda, Alba. Muito obrigada a vocês por terem me convidado para esse bate-papo que eu acho muito importante. Estamos entre mulheres, falando, né? Hoje falaremos de política entre mulheres. Então é fantástico, muito obrigada. Eu que tenho que agradecer. Isso, maravilhoso, né, gente? Olha pra você ver, a gente fica muito feliz porque temos aqui mulheres reunidas para falar de política e principalmente para falar de mulher na política, né? Sim. Que é um assunto que, assim, ainda precisa ser falado muito, com muitas ainda coisas é um parecidas. tabu, né? É muito pouco ainda a participação feminina na política, né? E quando começa a destacar, a gente vê que começa a ser minado de todas as formas, né? Bem difícil enfrentar, porque é um ambiente muito masculino. É um ambiente masculino e é um ambiente que por si só ele é muito áspero, digamos assim, né? É muito difícil. A mulher, ela já tem uma forma mais delicada de levar a vida, de escolher profissões, e tudo bem, né? Isso é natural da mulher. E nós temos mulheres que se destacam em todos os ramos, até aqueles que não são tão delicados hoje em dia. Sim. Então a gente vê mulheres em todas as profissões. E eu acho que a política é uma dessas formas aí que a gente vê, que a gente não vê tantas mulheres por conta até desse tipo de ambiente, que não é um ambiente tão fácil de se lidar, né? Mas que precisa, né? Necessita da mulher nele, igual todos os outros ambientes também. Alba, antes da gente entrar aí na Alba política, Alba pré-candidata, conta pra gente um pouquinho da sua história. Quem é Alba Junqueira? Qual é a história dessa mulher maravilhosa? Então, eu vou tentar resumir um pouco, porque a história é grande. Quando eu faço palestras, né? Hoje eu palestro muito sobre empreendedorismo pro Sebrae. E sempre sou uma das palestrantes do estado de empreendedorismo. E sempre nas minhas palestras eu conto um pouco da minha história. É uma história de motivação, por conta dos vários ciclos que eu vivi, dos vários ciclos que eu tive a oportunidade de recomeçar, né? E ser vitoriosa nesses recomeços, que eu acho que é o mais difícil, mas a gente precisa dizer. Então, eu sou uma pessoa que nasci e cresci na roça, com muito orgulho. Então, eu acredito que Deus veio me capacitando, assim, de todas as formas. Hoje, eu acredito que isso tudo é preparação. Então, a minha experiência inicia na roça, né? No meio de uma família que tem a agricultura, o agro, né? O produtor rural na veia. Meu pai é de uma das famílias mais tradicionais que tinha aqui em Minas Gerais, tem até hoje, né? Que são Junqueira Franco, uma família bem voltada ao agro. Não, sou natural de Caldas. E a minha família participou muito da construção de Pouso Alegre e de todas as cidades da região. Meu tio-avô, por exemplo, foi o primeiro prefeito de Puiúna. Então era uma família que ali ela contribuiu com o nascimento e crescimento de várias cidades do zero aqui da região. Eu querendo ou não, você já cresceu ali no meio da política. A política na veia. Olha, vou contar uma coisa interessante para vocês. A política está na veia, né? O meu septatio-avô é Tiradentes. É o Tiradentes. Septatio-avô. Então, minha nova vocês vão lá. Então, o que acontece? Só para puxar um pouco desse sangue, né? A família paterna, eu sou descendente das 3 Ilhoas. O que são as 3 Ilhoas? Quem vai pesquisar aí? São 3 mulheres que vieram de Portugal, sozinhas, atravessaram o mar, praticamente fugidas de perseguição, porque existe ali a teoria que provavelmente elas eram judias e os judeus sempre já tinham a sua perseguição desde muito antes, e quando começou uma perseguição em Portugal, essas mulheres elas prumaram, né? Pegaram o mar sozinhas e vieram para o Brasil, e aqui elas deram origem às principais famílias do país. Então aí você tem Guimarães, Franco, Junqueira, são várias famílias, são as 3 Ilhoas. Então essas mulheres, elas foram verdadeiras matriarcas e leoas, então elas vieram enfrentando. Então primeiro a gente tem que saber das nossas raízes, da onde a gente vem, até para que a gente justifique um pouco do sangue que a gente tem, de como a gente encara a vida. Então eu venho de uma família de matriarcas, são mulheres que são lideranças, são as 3 Ilhoas. Então tem toda essa carga histórica na família do meu pai,
tem dentro da nossa árvore genealógica o Tiradentes, que é um mártir da nossa liberdade, morreu pela liberdade, então a gente tem essa figura muito importante que a gente também tem que honrar o sangue dela. E a família da minha mãe, não tão diferente, é uma família que destoa, digamos assim, do universo de poder aquisitivo, porque a família do meu pai era uma família ligada ao agro, aos fazendeiros, aquela coisa toda, e a família da minha mãe, uma família extremamente humilde, mas muito batalhadora, uma família de sangue ciganos. Então também é um povo, então assim, tem um povo que tem a liberdade também dentro do sangue, eles prezam muito a liberdade. As mulheres ciganas também são mulheres muito fortes, de presença muito marcante, e com 16 anos eu fundei a minha primeira escola particular na minha cidade, que era Caldas. Então, o que eu via naquele momento? Que a minha cidade não tinha escola particular. Era uma cidade muito pequena, ainda estava se desenvolvendo. E o que acontece? Não tinha escola particular. E eu já via nas cidades vizinhas, tipo Poços de Caldas e o próprio Pouso Alegre e tal, já tinham as escolas particulares. Eu queria trazer para a minha cidade aquilo que não tinha ainda, né? Com 16? Com 16 anos. Então, eu pedi um cômodo emprestado para minha mãe. Tinha um cômodo do lado da minha casa. Falei, mãe, você empresta esse cômodo para mim? O que você vai fazer, Alma? Falei, eu vou abrir uma escola particular. Como, Alma? Você é menor de idade. Você não pode dar aula? Como assim, né? Como que você vai fazer? Aí eu falei assim, não, eu vou contratar professores. Então, eu ia administrar. E assim foi. Contratei os professores da rede pública, né? Era uma escolinha que mexia com maternal, então até os 6 aninhos, né? Contratei as professoras da rede pública, coloquei professores de computação, de inglês. Eu era professora de música, porque eu sempre toquei, né? E sempre fiz teatro, sempre adorei essa coisa. Você sempre teve muita ligação com a cultura, né? Demais. E eu acho que daí vem dessa questão cultural do sangue mesmo, né? Uhum. A família da minha mãe sempre tocava, dançava, porque tinha essas raízes dentro do costume deles mesmo, né? A música é muito dentro ali. Então eram coisas que para mim eram muito normais. Eu nunca tive aula de música, mas eu sempre toquei vários instrumentos: piano, teclado, violão, guitarra, tudo de ouvido. Pego o instrumento, escuto e toco. É dom, né? É de família. Bom, então eu administrei essa escola e com 17 anos e pouco, a minha mãe foi embora. Foi embora mesmo. Um dia eu acordei e eu tinha uma carta na minha casa. Eu e meu pai já não estavam lá com a gente. E eu e minha irmã mais nova, e era numa época que a maioridade começava aos 21 anos. Então a gente era menor de idade. E a carta da minha mãe, ela apenas se despedia da gente. Ela estava indo embora. Enfim, viver a vida dela. Eu sei que nesse exato momento, assim, nossa, meu Deus, né? E agora, né? Eu falo que eu tive uma noite da minha vida, que foi a noite que eu dormi com essa notícia. No outro dia eu tinha que acordar e eu tinha que viver. Como que eu ia viver? Ou eu ia viver vítima, né? Eu ia ser pro resto da vida vítima, marcada como vítima do abandono e tudo mais. E eu não ia ser ninguém e eu ia ter aonde jogar a culpa toda do meu fracasso. Não fui ninguém porque minha mãe me abandonou. Eu não fui ninguém porque eu não tive oportunidade. Eu não tive ninguém porque ninguém me deu dinheiro. Então assim, você, né? Ou eu ia ser protagonista da minha própria história. E eu escolhi a segunda opção, ser protagonista da minha própria história. E acordei, lembro que fui trabalhar numa cidade pequena, todo mundo já sabia o que tinha acontecido. As professoras assim, olharam para mim a hora que eu desci a escada e falaram, não precisa trabalhar hoje, você pode subir, você pode descansar, a gente sabe o que aconteceu. E eu falei, mas por quê? A gente tem que trabalhar, a gente tem aula para dar, as crianças já chegaram, a gente vai cumprir o que a gente tem que fazer. E dali 2 anos eu já tô com uma segunda escola montada numa segunda cidade, que é Santa Rita de Caldas. Fundei minha segunda escola. Tinha tudo para estar trilhando uma jornada dentro do magistério, sendo diretora de escola, com certeza é o que todo mundo achava, porque as minhas escolas, graças a Deus, deram muito certo. Eu era muito nova, então eu não tive uma adolescência igual uma adolescente normal, assim, eu me diverti tudo, mas não foi igual minhas amigas, eu tinha responsabilidades diferentes. Teve um amadurecimento precoce. Total. E a sua irmã ficou com você, né? A minha irmã ficou comigo, ela era um ano mais nova. Logo em seguida, ela vai também estudar, ela vai para Poços. Meu pai estava nos Estados Unidos e meu pai vai manter essa minha irmã. Ela tinha o sonho de fazer odontologia, que era muito caro na época. Eu já trabalhava, então eu conseguia me manter, pagar minhas contas. E a minha irmã, que tinha um sonho maior, meu pai continuou ajudando ela de longe, né? E ela também seguiu a vida dela, foi estudar.
é uma barra bem pesada. Assim, cada uma encarou de uma forma. Mesmo tendo fundado as escolas e a educação ser a minha paixão, até hoje a educação é a minha paixão. A educação para mim é a única coisa que transforma vidas, é a educação. Eu queria ajudar as pessoas, eu queria fazer justiça. Então eu prestei vestibular para direito, vim para Pouso Alegre, né, fazer direito, aonde eu conheci meu marido, aonde eu constituí família e aonde eu permaneci. Aqui eu fiz a faculdade muito cedo, já prestei concurso até para estar na procuradoria, trabalhava no fórum, sempre a minha vida foi trabalhar, trabalhar, estudar. Trabalhar, trabalhar, estudar. E eu acho que isso foi bem interessante. Assim que eu terminei a faculdade, no primeiro ano eu passei no meu concurso, que era dentro do Tribunal de Justiça, dentro da área da Vara da Infância e Juventude, onde eu pude atuar por mais ou menos 7 anos, ajudando as mães, as crianças e os adolescentes na Vara da Infância e Juventude, trabalhando com crianças e jovens drogados, crianças em estado de prostituição e tudo mais, combatendo o crime mesmo e auxiliando. Para mim foi uma experiência muito grande, mas foi uma experiência que me custou muito caro, porque todos os dias eu cruzava com aquela situação que eu tinha vivido lá atrás e que eu não tinha chorado, porque eu não tive tempo para chorar. Eu tive uma noite para pensar. Gatilhos que te davam ali diariamente. Exatamente. E assim é muito importante porque às vezes as pessoas não sabem, porque às vezes vai aparecer uma coisa da alma, porque eu tive nesse exato momento aí da minha vida dentro do tribunal, eu tive um sofrimento psíquico muito grande, porque apesar de eu estar fazendo uma coisa que eu amava e eu fiz com todo o meu coração, e eu tenho certeza que eu defendi tudo e todos que eu podia, eu abracei, eu fiz, cumpri o meu dever, a todo momento eu revivia aquela história que eu tinha, olha, eu tô bem, tá? Eu não vou chorar, eu sou, tá? Mas, na verdade a gente põe na sombra, né? Aquilo que a gente não resolve. Eu tinha sido forte para aquele momento, mas era um baque. O abandono, ele é um baque muito forte. Sim. E então, foi dentro da Vara da Infância e Juventude que eu pude reviver, mas através de outras crianças que estavam sendo abandonadas e que viviam aquilo ali, aquele sofrimento. E o que eu não sofria, eu sofria por elas. Então, foi uma descarga sobre-humana que eu vivi dentro daquela função. O que isso causou em mim? Isso fez com que aos 30 anos eu tivesse um AVC, né? E eu fosse diagnosticada com o transtorno bipolar. E aí a minha vida teve uma reviravolta gigantesca, assim. Foram 4 anos intensos de tratamento e sem nenhuma melhora enfim, a gente vive aí, um dia eu volto aqui só pra gente falar sobre isso, porque eu acho que a gente precisa falar sobre isso também. Sim, certeza. E aí existe uma virada, você vê que são vários ciclos, então são vários ciclos que eu tô contando pra vocês. E aí a vida me deu um dos ciclos mais maravilhosos da minha vida, que foi eu renascer dentro do artesanato, da arte e da cultura. Porque até então a música tal estava ali no meu sangue, mas eu nunca havia costurado, nunca havia feito nada. E dessa doença aí, ela me fez virar uma página em branco. Então eu não fazia mais nada. Eu não conseguia fazer. E aí foi quando eu encontrei com o artesanato, eu acho que é por Deus também. E aí E você foi através, assim, de uma forma de terapia para você tirar, melhorar aquele momento que estava ali? Foi uma... Na verdade, não. Então, na verdade, não, olha pra você ver, Stephanie, olha que coisa engraçada. E naquele momento eu nem imaginava que era uma forma de terapia. A minha filha chegou pra mim, minha filha pequenininha, e falou assim: mãe, faz um vestido pra minha boneca. Na verdade era uma camisola, faz uma camisola pra minha boneca. Eu nunca tinha costurado. Eu sei que todo mundo tem em casa aqueles kitzinhos de agulha, né? Um vestido pra quem toca piano. Ai, minha filha, como eu já Uma escola com 16 coisa, mas naquele momento eu tava na página em branco. Já fazia tudo. Naquele momento eu tava uma página em branco, eu não conseguia tomar banho sozinha. Essa era a página em branco. E era tudo tão impossível que eu falei, eu vou fazer. Então eu imaginei uma camisola, peguei uma roupa velha, cortei, peguei aquele kit de costura, costurei. E quando eu terminei, ela falou: mãe, não é camisola, é um vestido pra minha boneca. E vestiu na bonequinha. E todo mundo falou: parabéns, parabéns. Gente, eu não sabia se tinha ficado bonito de verdade. Não sabia se aquilo ali era verdade. Mas eu sabia que em 4 anos era a primeira vez que eu conseguia
começar e terminar uma coisa. E como eu sou muito religiosa, minha fé é muito grande, ali eu conversava com Deus, eu sabia o que ele tinha me oferecido. Ele tinha me oferecido um recomeço. Ele tinha falado assim: filha, você que é uma filha tão preciosa para mim, que eu já te dei tantos dons, não é verdade? Você já não conseguiu tanta coisa. Olha como você é precoce. Você é uma filha precoce, eu te amo muito. E agora, com amor, eu vou te dar mais um dom. Só que esse dom você tinha que estar desse jeito para receber. Porque vocês acham que eu ia sair do Tribunal de Justiça para costurar um vestido de boneca? Não ia. Então Deus, Deus é maravilhoso, Deus é muito perfeito. Então aí, tudo isso acontece na minha vida, acredito que eu por um propósito de vida mesmo. E ele me entrega uma linha e uma agulha. Uma linha e uma agulha. Aí ele fala: vai, filha, o que você consegue com essa linha e com essa agulha? É o meu desafio para você. Né? Olha, você tá uma página em branco, eu te dou uma linha e uma agulha. Se hoje cada um de nós aqui recebêssemos uma linha e uma agulha, e eu falasse assim para você: olha, Stephanie, você larga tudo que você tá fazendo, sua carreira de sucesso, sua clínica, eu vou te deixar aqui, olha, uma linha e uma agulha. E daqui 6 meses eu volto e você me fala o que você construiu com isso. Uma almofada? Uma almofada. Bichinha. Alguma coisa. Um travesseirinho de travesseirinho de barba. Eu peguei essa linha e essa agulha e magicamente eu fui recuperando tudo que eu havia perdido dentro dessa... Foi se recuperando. Me recuperando. Foi lindo. O artesanato foi me recuperando. E te levou... Não, e me levou... Pro mundo, né? Pro mundo. De Pouso Alegre pro mundo. De Pouso Alegre para o mundo. Hoje, com muito orgulho, eu sou uma das artesãs que desenha para Fernando Maluhy, que é a maior empresa que tem de tecido, né? Da América Latina e da Europa. Tem coleções de tecido lançado no Brasil e na Europa. Eu sou uma artesã que é seguida nacional e internacionalmente. Transformei e transformo vidas todos os dias, falando para as pessoas Nosso que elas... agora vem. De Pouso Alegre, Podcast internacional. Estamos internacionalizando o podcast nesse exato momento. E trabalhando com as pessoas, dizendo para elas que elas são capazes. Gente, ó, pra você ver, é quase 1 hora de episódio e essa mulher nem entrou na política ainda. Aí agora, muito serena, ela se recuperou. Mas de fato, o nome dela. Agora ela não precisa. É a hora que... É a hora que Deus falou. Foi tudo preparação. Então, para vocês terem uma ideia, como que eu falo que é tudo preparação? Porque quando você fala que você vai entrar na política, aí voltando para a política, né? Eu sou uma pessoa que eu conheço do agro e da vida do campo. Eu conheço das famílias humildes e da dor das famílias humildes. Eu conheço da dor dos empresários e das pessoas que também são mais abastadas. Eu tenho uma formação técnica dentro do direito. Eu sou especialista em direito constitucional, administrativo e tributário. Agora te arrepiei. Maravilhoso. Então, assim, tenho conhecimento técnico para isso. Sou arte-terapeuta, analista comportamental profiler. Trabalho hoje com palestras de empreendedorismo, faço projetos de cultura para outras prefeituras, para outras comarcas, levanto pessoas, capacito mulheres, tenho esse olhar que é um olhar humano, que eu acredito que a política precisa demais, de um olhar humano, uma pessoa cuidadora, que vai cuidar do seu povo, e não aquela que está apenas interessada no seu umbigo, que o que a gente hoje vê muito na política, infelizmente, a gente fala: eu não quero política, a política só entra lá gente que é corrupta, a política eu não quero, porque lá nada vai mudar. Eles querem exatamente isso. Eles querem que nós tenhamos essa mentalidade. De que a gente... Menos interesse, né? Menos interesse. Aí menos gente. Nossa, perfeito. E aí eles dominam tudo. Então nós precisamos de pessoas novas, com mentes novas. E aí também você não cobra, que você já não espera muita coisa mesmo. Aí a pessoa vai eles se acostumando com aquilo, quase nada e tá bom. É aquilo conformismo, né? É assim mesmo, então... Eu acho que assim, para essa velha política, quanto mais conformado o povo tá, melhor. Então eles precisam de um povo quieto e conformado. E eles precisam que esse povo fale que político não presta, que todo político é igual. Por quê? Porque é assim que eles trabalham a desesperança.
das pessoas, é assim que eles escravizam as pessoas, é assim que eles impedem o futuro bom de chegar através das pessoas, e eles impedem as pessoas boas de ir, porque você é boa, aí você olha aquilo tudo, fala assim, cara, mas eu não sou corrupta, então eu não vou pra política. Se política é um meio corrupto, eu não sou corrupta, o que eu vou fazer lá, no meio dos corruptos? Então eu não vou, então ali não é lugar pra mim. E aí a política, pra mim, surgiu assim muito naturalmente, porque eu sempre fui muito empenhada nas causas sociais, muito. Eu sempre fui aquela pessoa que ajudou pessoas, transformou vidas. Eu sempre tive nessa coisa do vou ajudar o outro, sempre tive pro outro. E aí você começa a batalhar. E eu nunca fui uma pessoa que silenciou. Uma coisa que eu não faço é silenciar. Não baixo a cabeça, não silencio. Não tenho político de estimação. Importantíssimo. Se eu tiver de falar do meu partido, se eu tiver de falar de alguém, eu vou falar com toda a propriedade, não tem político de estimação. Mas comecei a lutar por valores. Eu via que o mundo estava perdendo muitos valores, tá? E aí a minha defesa da família, a defesa de tudo que a gente está falando aqui, da família, da forma como as pessoas enxergam o mundo, da honestidade, da vida, direito à vida, da liberdade. Eu vi vários direitos começando a ser suprimidos. E eu fui uma dessas vozes que se levantou contra a supressão desses direitos que eu acho que são primordiais. Principalmente o direito à nossa liberdade, que para mim é o direito mais caro. E não é porque eu sou parente de Tiradentes, mas eu acredito que a liberdade, ela é algo que a gente tem que morrer por ela, se possível for. É o que a gente mais tem de precioso. Me levantei como voz, então a política, eu nunca imaginei que eu estaria dentro da política da forma como eu estou. Isso que eu ia te perguntar. Foi através desses projetos sociais, trabalhando assim, em bairros, que você aproximou da política e como que foi ali o ponto de partida? Onde começou a Alba entrando na política? A questão do partido. Do partido e tudo mais, né? Então, eu acredito que todas nós... parte também, né? Quando veio aquele que você pensou, não, eu preciso estar na política, eu preciso fazer mais. Eu vou contar e vai ser um choque. Então, se preparem que vão ter recortes e recortes dessa página, porque eu vou falar a verdade, como que aconteceu minha parte na política. Que a gente gosta. Se preparem, porque é isso aí. Todos nós aqui, todas nós estamos na política nesse exato momento. A gente respira política. Uhum. Então eu sempre estava discutindo políticas públicas em bairros, brigando por direitos de pessoas. Dentro da Abravida, que é uma associação que eu tenho, a gente faz boneca para crianças carentes, a gente trabalha com capacitação de pessoas. Você tem que vir aqui só para falar. Dos projetos sociais. Pode ir. A Abravida entrou na PAC para ensinar as meninas da PAC, as recuperandas, a fazer o artesanato, a ter uma profissão depois quando elas saíssem de lá. A gente já iniciou esse trabalho com elas, levando o projeto Social Luz lá para dentro também. Então eram muitos trabalhos. E eu já imaginava que eu estava fazendo a minha parte. Eu falava, a minha parte é essa. Eu já estou fazendo a minha parte na sociedade, vou continuar aqui fazendo a minha parte e vou pra rua brigar por direitos, aquela coisa toda, né? E era o que eu estava fazendo. Num desses projetos, no ano passado, aqui em Pouso Alegre, a minha funcionária apresentou para mim dois problemas. Ela era uma mãe solo, né? Tinha um menininho pequeno. Ela não conseguia vaga para essa criança, para esse menino, em uma escola integral. Ela trabalhava, ela precisava de uma creche, uma escola em período integral. Não achava. Hoje a gente tem algumas escolas aqui que são associações, entidades beneficentes que fazem a creche em período integral. Poucas escolas, ou enfim, às vezes a gente nem conhece, que fazem realmente a escola em período integral. Então essa é uma realidade da mãe pobre, que precisa trabalhar, não tem onde deixar seu filho, principalmente mães solos, que não tem um pai, não tem ninguém por elas. E ela não tinha uma casa própria. Então ela passou essa realidade para mim, que ela tinha que pagar alguém para buscar o menino dela na creche, ela não tinha casa. Como assim? Faz um financiamento da Minha Casa Minha Vida, minha filha, pega um pouco do seu salário, faz um planejamento. E ela falou, não, tem mais de 10 anos que Pouso Alegre não tem Minha Casa Minha Vida. Oi, como assim? Então, tá vendo? Essa leoa, ela se levanta por uma causa, como sempre fez na vida dela, olhando por alguém que estava próximo dela. Isso era a verdade, não tinha. Pouso Alegre já estava há mais ou menos 10 anos sem se cadastrar para receber o programa Minha Casa Minha Vida. Um cadastro. E aí,
E as mães não tinham a creche em período integral. Então a gente fundou um movimento popular, tá? Que era o movimento Habitação e Educação, onde eu fui para o bairro São Geraldo conversar com os moradores de lá. Ia conversar mesmo na praça, ao céu aberto, porque a gente não tem lugar nenhum, chamar as pessoas e conversar sobre como que elas tinham que cobrar, requerer do poder público o seu direito. Requerer. E como que você requer? Você requer através de abaixo-assinado, através de representação na Câmara, de diálogos. E eu fui a interventora desse grupo porque eu tinha meios de fazer um abaixo-assinado para eles, de estar marcando uma reunião com o prefeito, com a Câmara e tudo mais. Nós ali procuramos o prefeito imediatamente, falei para ele do meu projeto. Ele disse que sim, que ele apoiaria esse projeto, que ela achava muito legal esse projeto. E pedi para que ele, então, enviasse alguém da prefeitura para que desse essa notícia, que a prefeitura iria apoiar. Né? Nós estávamos ali, apesar que não era ano eleitoral, ano passado ainda, mas a gente tinha toda essa discussão. Ele enviou uma pessoa... É recente, então. Ele enviou uma pessoa que era o chefe da habitação até então, para dar essa notícia lá para eles, para conversar. A gente tem tudo isso gravado, passo para vocês e faço questão que vocês recebam essas imagens da gente recebendo, né, o chefe da habitação. E ele deu uma notícia que no outro dia iniciariam os cadastramentos para Minha Casa Minha Vida aqui na cidade. Foi muito comemorado, todo mundo gritou, todo mundo chorou, porque era uma alegria muito grande. Fazia pouco tempo de luta, entre aspas, fazia alguns meses, só que a gente estava ali no São Geraldo requerendo, e a gente já tinha conseguido, na nossa cabeça, naquele momento, tinha conseguido uma vitória muito grande, então estava todo mundo muito feliz. Isso chamou muita atenção de muita gente, principalmente gente da política. Eu estava ali no curral eleitoral. Vou falar esse nome porque é assim que as pessoas são tratadas, infelizmente, e ali eu vi que existia isso. Eu estava entrando em lugares Descendo no covil dos leões. Eu entrei em lugares onde políticos antigos dominavam e ninguém poderia entrar. Ninguém podia ajudar esse povo. Ninguém podia falar por eles. Quem é a Alba Junqueira? Quem é essa louca que está vindo aqui levantar a bandeira da habitação? A Alba não pode levantar a bandeira da habitação. A bandeira da habitação tem dono, tem partido. Mas cadê esse partido que não estava lutando pela habitação? Há mais de 10 anos. Aonde que estavam os cadastramentos? Por que Pouso Alegre não cadastrava há mais de 10 anos? Por que não acontecia isso? Porque esses bairros têm vereadores. Aonde que estava? Então, enfim, fizemos nosso abaixo-assinado. Esse abaixo-assinado, ele explodiu ali no bairro, tá? E houve uma pressão muito grande, tá? Para que esse projeto fosse atingido de alguma forma. E aí eu vivi o primeiro ataque político sem ser política, né? Do dia para a noite eu acordei com várias pessoas me atacando, dizendo que eu era uma criminosa, que eu estava ali fazendo algo ilegal, que o abaixo-assinado era algo ilegal. Pessoas que vieram em redes sociais dizer exatamente que eu deveria ser presa porque eu estava pegando a assinatura das pessoas e os documentos, como se as pessoas não soubessem como faz um abaixo-assinado. Mas falavam isso porque sabiam que as pessoas humildes não tinham conhecimento do que era um abaixo-assinado. Então diziam, você assinou isso aí, você deixou seu nome, você deixou seu documento, olha, então ela é uma criminosa, ela vai utilizar, ela precisa ser presa. E a prefeitura lançou uma nota pública, que deve estar até hoje lá, dizendo que não citava meu nome. Lógico que não, só uma hora dessa eu estaria milionária. Dizendo que ela não autorizava instituições ou pessoas nenhuma a fazer cadastramento ilegal de casa no nome da prefeitura. Meu Deus. Meu Deus. Então ali já não era mais o bochicho das massas que se viam donas desse povo, mas ali a gente tinha uma publicação formal de uma prefeitura dizendo que estava ocorrendo um cadastramento ilegal de casas, enquanto estava havendo, na verdade, um movimento popular que estava pegando abaixo-assinados, vendo a realidade do povo, dialogando com o poder público
requerendo do poder público. Alguém explicando para eles que eles tinham Explicando que eles tinham um direito e porque às como vezes, fazer. as Exato. pessoas ficam perdidas. É verdade. E a gente pode, como movimento popular, sim, entre aspas, saber da realidade deles, ver as famílias que estão precisando e tudo mais. Naquele momento eu sofri um ataque muito grande de absolutamente tudo e todos. E esse ataque era para que eu desistisse de estar onde eu estava, de fazer o que eu estava fazendo. Mal sabiam eles. Mal sabiam eles que eles estavam lidando com uma sobrevivente. Não, e assim, olha pra você ver. Graças a Deus, é aquilo que você falou mesmo. Você foi preparada para estar aqui nesse momento. Porque se fosse qualquer outra pessoa que às vezes não tivesse o conhecimento que você tem, a formação que você tem, né? Você não saberia. E aí eles falariam isso, que era um ato criminoso. Você ia falar, meu Deus, será que é? Já. E aí você já ia Não, você e você tinha recuar certeza e conhecimento para ir atrás do direito do que o que eu das pessoas estava nem sabem desse exatamente. E eu tinha o conhecimento do que eu estava fazendo não era ilegal, de que eu não havia ali feito nada de irregular e que sim, ali eu tinha o conhecimento de que havia se espalhado uma fake news onde estava havendo um cadastramento ilegal. Então, houve uma difamação de um movimento popular todo, tá? E a pressão era, as pessoas que participavam das reuniões comigo, elas estavam comigo, elas não saíram do meu lado. Eram pessoas que nunca tinham me visto na vida, só que elas tinham me ouvido. E o exemplo arrasta. Então eu tinha as pessoas que estavam comigo porque sabiam o que eu estava fazendo. Então quando veio a fake news, mas ela não está fazendo isso. Nossa, mas espera aí. Mas nós não sabíamos de onde vinha o ataque, porque o ataque de uma fake news, o ataque de destruição de imagem, ele é um ataque que ele não aparece. Então, assim, vem uma pessoa te fala, te marca, outro vai te atacando, aí o outro lá do outro lado tá falando de você, e você precisa ter muita coragem, você tem que saber exatamente quem você é, para saber a verdade e andar com a verdade, mesmo que todo mundo esteja dizendo o contrário, você dá os seus passos. Então, eu lembro do dia que uma moradora chegou para mim, o nome dela é Yara, e virou e falou assim: Alba, você vai desistir de nós? Você vai desistir de nós? Porque você vai pisar aqui no São Geraldo de novo? Eu falei assim, eu não só vou pisar no São Geraldo, como eu vou ampliar esse movimento popular. E eu ampliei, nós estamos em 14 bairros. E aí eu comecei a levar os vídeos e comecei a falar para as pessoas. Peguei o abaixo-assinado, teve gente que queimou o abaixo-assinado com medo, achando que era algo criminoso. Peguei as folhas, empunhei as folhas, levei para a Câmara de Vereadores, fiz questão de ler os meus requerimentos, levei o povo para a Câmara de Vereadores, mostrei para eles o que era uma Câmara de Vereadores. Ali falei para eles, nós vamos requerer que isso aconteça, não só a questão do retorno, né, das casas populares, mas eu queria que a prefeitura também tivesse um projeto municipal de casas populares. Isso nem aconteceu, né? Eu tô falando de cadastro, que era o mínimo. E a escola, a gente tinha os pedidos da educação de qualidade. Eu queria educação financeira para as crianças da escola pública, eu queria creche em período integral. Eu estava requerendo. Eu posso levar um não, posso levar um sim, mas é o meu direito requerer. Tá? O poder público está ali para ouvir. Ele vai dizer se ele tem recursos ou não, se ele tem meios ou não, é outra história. Mas ele não pode impedir as pessoas de requerer. Olha que coisa incrível. Nessa época, nós tivemos uma conversa na confraria, né? Ainda não falamos da confraria, né? Que você tem uma confraria feminina de vinhos. E eu e a Stephanie ficamos naquele dia com você ali, mais 2 pessoas até mais tarde. Quando você me contou isso, aí eu falei assim, mas Alba, e aí? E agora? Você vai entrar na política? Você falou assim, não, eu estou treinando pessoas. Mais ou menos isso. Eu vi mulheres em potencial e eu acho que eu vou conseguir trazê-los para nós, né? Assim, eu pego diamante. Você falou que então. Mas não sou eu. Aí eu fiquei ali com você, né? E eu fiquei com aquilo. Eu vou te contar uma história que você não sabe. Eu gosto muito de política, né? Sou uma pessoa que sempre gostei. Venho também de família de políticos. Aí eu fui dormir aquele dia, não sei se pelo vinho ou pela cabeça que tava ali, né? Eu fiquei pensando, não, mas ela não entendeu. É ela. Aí eu falei assim, não, eu vou chegar e vou falar pra Alba, tem que ser ela. Porque eu sempre pensei, cara, tem que ter uma mulher
né? Se vai ganhar, que isso aí é uma caminhada, mas eu falei, eu queria ver você lá, só pelo fato de já te conhecer. Mas eu falei assim, não, ela vai chegar um momento que aí o diamante já tá ali, Ela só não enxergou o diamante. Você lembra dessa conversa? Eu lembro desse dia. E aí Porque você acabou vendo muitas vozes, lideranças que ninguém dá que ninguém dá voz. que não é interessante. Porque até esses dias eu vi um podcast, o Gui, ele tem um podcast que eu gosto muito, ele falando que o político tem mania de falar do pobre como se fosse uma coisa abstrata, sabe? Aquilo onde vive. Sabe assim, o pobre, como se fosse uma coisa, assim, não fala como pessoa, aquela pessoa ali. Então, dentro desses bairros tem muita voz. Muita voz. É política, tanto que a gente vê hoje que tem no Congresso mesmo ali várias lideranças que vieram ali da Maré, do Rio de Janeiro, que eu acho que é um lugar totalmente político mesmo, que é ali que você vive de perto, você vive a realidade. As mazelas, né? E você tem propriedade para falar daquilo. Então, você acabou dando voz também para esses diamantes que você falou. Para mim são meus diamantes. E então, elas estão com você? Estão comigo. São diamantes. São pessoas assim que têm uma voz maravilhosa, têm uma vivência muito grande, tem um Deus muito grande nelas também. E todas as vezes que a gente se reúne, são mulheres muito fortes. Eu sei, são mulheres. São e ela mulheres. falou, eu sei que tem uma que tem filho autista. Sim, tem. Uma, Muito legal. E assim, e até elas hoje vivem tudo ali, né? vivem, então assim, hoje eu estou cercada por esses diamantes. Violência doméstica. Eu vivo cercada por esses diamantes que eu falo assim, que eu sempre falei, né? Eu nunca me vi, eu sempre quis inspirar outras pessoas a estarem ali. Essa era a minha maior vontade. Acredito que hoje eu também vou conseguir fazer isso. As que ainda não têm a força para estar, hoje eu olho para todas assim, às vezes eu estou conversando com uma pessoa, eu estou visitando uma comunidade e tal, e aí no final da conversa eu falo, ela fala, nossa, Alba, é tão bom estar do teu lado, você é inspiração e tal, e eu olho para a pessoa e na verdade ela é a minha inspiração. Porque o que ela vive é 1000 vezes assim, mais difícil e desafiador do que eu vivo. E aí eu olho para ela com um olhar de sinceridade e eu falo, deixa eu te falar. Então tá, o dia que eu não estiver aqui, você me promete que você vai estar no meu lugar? O dia que eu não tiver, se você é só a sua inspiração, se um dia eu não tiver, você continua. Porque o mundo precisa de você. É você. Eu vejo você, essa mulher. Ela fala, eu falo, é você. Essa mulher é você. Você é a minha inspiração. Vocês são a minha inspiração todos os dias. Então, eu só sou essa pessoa forte porque eu estou ao lado de mulheres fortes. Porque eu tenho essa humildade, é a humildade mesmo, de nunca querer me sobressair aos outros, mas pelo contrário, eu sempre tento aprender com as pessoas que estão do meu lado, eu gosto de enaltecer a qualidade das pessoas, eu sou apaixonada em ver mulheres poderosas do meu lado, e todas as mulheres, eu brinco, né, que eu não empodero mulher, você não empodera a mulher, mulher ela é poderosa, ela já é poderosa. Então, assim, eu quero muito que essas mulheres, elas tomem frente de diversas formas, que seja na política, mesmo que seja no seu bairro, discutindo através de comissões. Agora eu tô criando comissões de bairro, porque eu acredito que a política não se faz de 4 em 4 anos. Eu tenho pavor disso, já que eu entrei, então agora eu vou fazer do meu jeito. Aí eu entrei na política. Quando eu sofri esses ataques, foi quando o partido me procurou, me viu sendo atacada, covardemente atacada, e eu lutando bravamente sozinha, sem partido e sem nada, porque eu não tinha partido político, né? Nesse momento eu não era filiada, não tinha partido político, não tinha nada. Lógico, já era militante, já fazia as minhas coisas, né? Mas não tinha partido, não tinha nada. E ele disse o seguinte: você já entrou na política, Alba, e os seus oponentes já perceberam quem você é. E eles não vão te dar paz até te destruir. Então agora você decide, ou você entra, e aí você recebe essa força para você agora batalhar, porque você precisa de um partido. Eu era muito reticente com essa coisa de partido. Era muito reticente. Na política você já estava. Você aceita ter um partido para te apoiar, te ajudar? Ou você quer continuar sozinha? Exatamente.
E aí eu fui pelos meus princípios norteadores da minha criação, de tudo que eu falei, de toda a minha vivência, que é uma vivência conservadora, cristã, que defende a família, a liberdade. E aí eu fui ver que realmente esse partido que estava me oferecendo essa proteção, né, e me via como alguém ali dentro que poderia crescer, aí eu teria que tomar essa decisão, e eu tomei, então eu vou pro partido. E aí eu recebi o convite para ser presidente do PL Mulher da cidade de Pouso Alegre. E quando eu entrei, aí eu ainda brinquei com o deputado, que é o Júnior Amaral. Eu falei assim, eu vou aceitar, mas vocês vão ter trabalho. Porque eu mudo as coisas, né? Eu sou uma pessoa que eu faço mesmo, né? Eu tenho essa coisa de liderar, de fazer. Ele falou, carta branca. Pega o partido né, e trabalha ele, organiza ele para mim, preciso. E aí tem sido uma parceria muito bacana, cresci dentro do partido, comecei com um trabalho com as mulheres dentro do PL Mulher. Em seguida, o meu papel, a minha ação dentro da sociedade e do partido, graças a Deus, foi muito bem vista pelos homens do meu partido. Então, os homens do meu partido sempre me deram muito apoio, sempre me respeitaram muito como liderança. E eu não tinha intenção nenhuma até então. Eu estava organizando o partido. Então, olha para você ver, foi tudo muito natural. E aí rápido. E rápido. Só que tudo isso é muito rápido que eu tô contando. Eu organizando as coisas acontecendo, eu tomando frente, eu tomando lideranças. E aí, por questões realmente de defesa de valores, ali na decisão, o partido vendo toda a minha colocação, toda a minha postura, todo o meu nome dentro da sociedade e vendo a minha qualificação, porque existe isso, vendo toda a minha capacidade técnica de estar agindo, de estar conversando, de estar entrando em todos os lugares. Eu não sou uma pessoa que eu estou num nicho só. Então, eu olho para a comunidade, eu olho para o empreendedor, eu olho para o empresário, eu olho para a cultura, eu olho para o agro. Então, eu falo, hoje eu tenho essa consciência, eu nunca tive. Eu fui preparada para estar onde eu tô. Sim, sem dúvida. Eu tô em tudo. E é difícil você achar isso, né? Então, assim, eu falo que... Como pré-candidata à Prefeitura de Pouso Alegre, você acha que você está preparada para o que vai vir? No sentido agora de politicagem. Sim. Eu quero melhorar a pergunta. Melhora, vai. Sendo mulher pré-candidata. Sendo mulher. Sabendo que você vai entrar ali com todo o preconceito. Isso. E assim, e aquilo, né? A gente vê que, infelizmente, quando a mulher tá na política, já é difícil. Mas eles atacam muito a pessoa, não a política em si, né? Não a candidata, aquela pessoa. Você tá preparada pra isso? Até porque, dependendo de ataques, pro homem não é tão ofensivo, né? Tão devastador quanto a mulher, e eles vão ali onde acaba... Onde eles acham que vai machucar mais. Então, eu queria falar para todas as pessoas que estão ouvindo, principalmente para os meus oponentes, que eles podem fazer o melhor deles, que infelizmente eles não vão me abalar. Nem 1 milímetro. Nem 1 milímetro, nem 1 centímetro. Eu estou muito preparada para isso. Isso não significa que será fácil. Isso significa que eu estou num estágio de vida e compreensão do que está acontecendo, que eu e a minha família, as pessoas que me cercam, sabem o que vai acontecer, já acontece, já está acontecendo, antes mesmo de eu ser pré-candidata. Então, eu estou falando de ataques de fake news que já vem acontecendo antes mesmo de eu ter partido político, por ações minhas dentro da sociedade. Vocês que vão acompanhar isso, vocês podem esperar, não discussão de projetos, mas de tentativas de destruição de imagem. Então, você pega uma história que é lamentável. Então, ao invés da gente estar discutindo, por exemplo, eu estou aqui acompanhada hoje de uma equipe técnica que eu estou contratando justamente para cuidar do agro, de projetos de agronegócio, para trazer para a nossa cidade, para incentivar pequenos produtores a estarem aumentando a sua produtividade, a estar trazendo o turismo rural para a nossa cidade, estar colocando na cidade tudo aquilo que eu já faço, que eu já tenho a preparação técnica para fazer, de estar implementando na cidade. Discussões de empresas, de empreendedorismo, de como que você faz para atrair investimentos, investidores. Eu estou trazendo, vai ser uma das plataformas que eu quero discutir muito, são as cidades inteligentes, trazer para Pouso Alegre a questão das cidades inteligentes. O nosso deputado Júnior Amaral está agora em Taiwan, fisicamente já
visualizando tudo que a gente pode trazer para Pouso Alegre dentro dessa perspectiva de cidades inteligentes. Eu quero muito trabalhar com isso. Então, seria muito bom se nós tivéssemos, nesse exato momento, discussão de projetos ao invés de discussão de pessoas. Mas eu tenho certeza que os nossos oponentes, como eles não têm projetos, porque, né, o que já está aqui nós já estamos vendo, né? Sim. Não tem projetos, então eles vão tentar discutir pessoas. E você pega uma história bonita como essa que eu contei de vida, e aí você pega, ela é bipolar. Vamos falar isso porque eu tenho infelizmente, eu tenho uma profissional de saúde, tá? Que inclusive foi contratada pelo opositor, né? Tá dentro da máquina pública atualmente, não tá? Que ela me ataca ferrenhamente porque eu sou bipolar, então eu não teria capacidade. Mas essa gente. Ah, Senhor. Sério. Mas ela não sabe que o maior político do Brasil, que é Ulisses Guimarães, era bipolar. Ela não sabe que as maiores mentes que a gente já viu, como Elvis Presley, Mary Monroe e vários escritores, eram bipolares. É lógico que esse é um transtorno muito doloroso para quem sofre, é lógico que é. Mas ele não nos torna menor que ninguém, pelo contrário, a nossa mente ela trabalha 24 horas. É um negócio assim insano. Então, assim, às vezes o que é difícil, às vezes a outra pessoa tá chocando muito mais quem tá vendo esse ataque do que propriamente eu. Eu sei quem é Alba Junqueira. Exatamente. E outra, até porque dependendo do discurso, tem alguns discursos que falam que a gente tem que ter igualdade, tem que abrir portas pra todo mundo, né? Enfim, não pode diminuir a pessoa por nenhuma condição dela. E isso E aí aconteceu. eles vêm e te atacam porque você é bipolar. E isso aconteceu e eu achei fantástico. Tinha uma pessoa que ela era, entre aspas, ela não me conhecia, mas ela era contra mim, porque ela tinha participado da primeira fake news, dessa criminosa que entrou no São Geraldo e ofereceu casas, enfim. E ela teve contato com essa profissional de saúde, tá? Que começou a me difamar. Inclusive dentro de salas de aula. Isso vindo de uma mulher. De uma mulher. Mas os homens... Mas, Apoliana, os homens vão contratar mulheres para me atacar. Vocês não vão ver um homem me atacando. Aí é que é o mais legal. Se preparem para ver mulheres que vão ser corrompidas por homens para atacar e tentar destruir outra mulher. É isso que nós vamos ver nessa eleição. É isso que a gente vê, na verdade. A gente vê a hipocrisia, assim, a política, gente, não tô falando do Brasil. E bipolar ser. A gente tá falando do Brasil. A gente tá falando do Brasil. Quem tá chorando essa foi boa. sabe? Mas se tem alguém, assim, porque é estranho alguém chocar e ser ainda um. Nossa, desculpa, a Essa pessoa só vai assistir isso, jornal tá? E sabe o que aconteceu? Essa pessoa começou a ouvir essa mulher falar de mim que eu era bipolar, então eu não tinha capacidade para estar na prefeitura. E ela chegou para mim, e ela não gostava, ela não me conhecia, mas não gostava de mim. E ela veio falar para mim o seguinte: olha, eu não ia com a tua cara, tá? Mas você tá sendo tão atacada, mas tão atacada, e a minha filha é bipolar. E toda vez que eles falavam de aí você... Foi na dor dela. Eu olhei pra minha filha e falei, mas espera aí, como assim? Entendeu? Então, eu vim conversar com você. Essa bandeira, exatamente. sobre isso e fazer do limão limonada. É o que explicar para as pessoas o que é, que não vai descapacitar ninguém. Sim. E pelo contrário, trazer mães, pessoas. Eu acho que a gente já está fazendo isso. Se você acompanhar a minha rede, desde que começaram esses ataques, eu tenho falado muito nessa questão de pessoas importantes na nossa sociedade que às vezes sofrem um transtorno, alguma doença. E lógico, essas doenças elas têm algum limite? Tem, mas elas não deixam a pessoa ser menor ou inferior ou sem a capacidade de representar. Inclusive, cargos eletivos, a gente tem que dizer muito isso. Uma pessoa, ela pode estar aposentada com uma doença incurável e mesmo assim ela pode se candidatar. Por quê? Porque o candidato, ele é o representante do seu povo. Às vezes você vota em pessoas que representam, inclusive, as bandeiras que essas pessoas representam. Então é muito importante a gente dizer isso, porque eu recebi deste grupo de oposição ameaças mesmo em áudio
Se um dia, né? Vamos, ainda não, mas vamos expor, né? São Pode expor aqui pra gente com exclusividade. expor, né? Eu acho que Exclusivo. Então a gente, eu recebi ameaças mesmo do tipo, eu quero ver se você vai ter coragem de se candidatar. Porque se você tiver coragem para se candidatar, a gente vai te prejudicar nisso, a gente vai te prejudicar naquilo. Então, aí eu olho assim, sério mesmo, eu tenho muita coragem para isso, nada me abala. Eu não perco um segundo, isso aí. Eu não me perco, não perde um segundo. Eles estão perdendo o tempo da vida deles. E em relação ainda a te atacar dessa forma, como que a pessoa vem e te ataca e ela não pergunta, né? Como que o poder público, por exemplo, aqui a prefeitura municipal, como que ela lida com pessoas bipolar? Qual é a assistência que ela dá para as pessoas os pobres que às vezes a pessoa sofre porque é bipolar e nem sabe que é bipolar, não teve o diagnóstico. A prefeitura tá cuidando desse caso de saúde pública? Vamos perguntar, né? Se essa promovendo tratamento, diagnóstico, esse tipo de coisa. Vamos perguntar que hoje a prefeitura ela tá com essa profissional de saúde. Não sei se até quando o nosso podcast vai ao ar, se ela ainda vai estar. Mas hoje a prefeitura está com essa profissional de saúde que vai, em grupos de WhatsApp, diminuir uma pessoa por conta de um transtorno. E ela diz que essa pessoa não tem capacidade para fazer mais nada. Sendo ela uma profissional de saúde. Então, esse assunto é legal falar, porque para mim não me machuca, mas é bom que a gente mostre a hipocrisia das pessoas. Então, a gente precisa que as pessoas sejam fortes, que as pessoas que nesse exato momento estão me ouvindo, que tenham algum transtorno, alguma doença, que elas não se diminuam, não se sintam menos capazes, principalmente não se sintam menos capazes de representar o seu povo. Mesmo que seja um deficiente que está ali com a bandeira, vá representar os deficientes. Mesmo que seja a mulher, mesmo que seja um homossexual, mesmo que seja... Você tem as suas bandeiras de representatividade. E não é porque você é um autista, porque você tem uma síndrome de Down. Hoje é dia 21. Hoje é o Dia Mundial da Síndrome de Down. A gente diz o seguinte, que as pessoas... Quanto que a gente não vê, né? Essas pessoas produzindo, essas pessoas capazes, dando lições de vida maravilhosas pra gente. Num mundo onde você prega o amor, a tolerância, e aí depois, na vida real, você prega o ódio e o preconceito para uma pessoa. É surreal. A gente precisa expor os preconceituosos, precisa batalhar contra o capacitismo. Acredito que essa venha a ser mais uma bandeira que eu nem procurei, que eu nunca falei, que vem de um momento de vida meu de transição, mas eles trouxeram essa bandeira. Então, obrigada. Nós somos experts em transformar limões em limonadas desde pequena. Então, vai ser mais um limão que eu vou transformar numa limonada e eu espero levantar muitas pessoas com isso. Sim. Muitas pessoas com isso. Alba, infelizmente nosso tempo aqui tá acabando. Assim, acho que a gente tem papo para 3 horas de gravação. Foi um prazer te receber aqui, foi muito bom. Mas assim, na candidatura oficial teremos Alba Junqueira de novo. Mas assim, pra encerrar, já que você falou até, né, desse negócio de levantar bandeira, você, querendo ou não, já levantou uma aqui pra todas nós. Você é uma mulher que tá na política, uma mulher que vai representar a gente lá. Enfim, eu gostaria que, pra encerrar, você deixasse um recado pra todas as mulheres que vão nos assistir pra falar sobre a importância da mulher estar ali ligada à política, procurar saber dos seus direitos, participar mais, enfim, deixa um recado aí pra gente. Eu gostaria de falar para todas as mulheres que estão nos ouvindo nesse exato momento que elas nunca se enxerguem como uma cota na política. Mulheres batalhem para ter o seu lugar, independente de cotas. Vocês precisam estar na política porque vocês querem estar lá. Nós queremos vocês, mulheres que são preparadas para estar na política. Vocês que todos os dias olham para sua família, já gerenciam a sua família, já gerenciam a vida da sua casa e podem se gerenciar seu povo. Eu brinco que como mulheres a gente gera nossos filhos no nosso útero e quando a gente vem para a política, nós mães, cuidadoras por natureza, nós geramos o nosso povo no nosso ventre. Nós temos o olhar de cuidadoras, nós temos a mentalidade e o coração mais humano, mais materno. E isso eu não estou diminuindo os homens, porque
nós precisamos dos homens também ao nosso lado. Isso é uma mensagem muito importante. As mulheres fortes, elas não têm medo de dizer que elas estão para o homem assim como o homem está para a mulher. Nós não estamos aqui degladiando com homens, não queremos o espaço dos homens. Nós queremos mulheres capazes de ocupar esse espaço, que é um espaço difícil de ser ocupado, mas nós temos muitas leoas, guerreiras preparadas para estar aqui. Não tenham medo, vai ser difícil, mas mesmo assim, vale a pena quando você tem um propósito por trás de tudo isso. E o propósito maior é você fazer o bem do seu povo. Então, você tendo esse propósito, entre para a política, respire fundo e seja essa representante que o povo precisa. A política precisa de mais mulheres. E assim, é um espaço ainda difícil, mas que se a gente ficar, é difícil, não vou, a gente não vai mudar isso. Né? Você não falar, você aceitar também. Escolha o seu difícil. Escolha o seu Exatamente. difícil. E aquilo, quanto mais a gente participar, você não precisa sair, ser candidata, mas faz o que você fez no início. É que eu tô falando, existem Procura várias formas. Conhecer os seus direitos, procura entender mais sobre política e faça o que puder fazer, o que estiver ao seu alcance. Alba, nós colocamos também o prosa aí, você falou desses diamantes, dessas mulheres. Caso queira colocar, dar voz a elas, São várias. porque o prosa é isso, né? Chama dar prosa voz. delas. O nosso sonho Dá voz para as é mulheres. dar vozes para mulheres, seja o que for que elas tenham a falar. Então, São muitas sejamos realidades. o canal aí São também. maravilhosas. Alba, a gente quer te agradecer. Muito obrigada. E depois do seu currículo, depois que ela falou aqui, gente, eu tô com vergonha de falar que eu não tenho tempo pra treinar. Eu tenho uma clínica de prosa pra gravar e eu falo que eu não tô com tempo pra treinar. Eu ainda gosto de tênis, tá? Não, eu de tênis. Eu podia Ainda tem uma confraria. Não, Tem confraria de gente. Dou palestra pro Sebrae. Estamos palestrando. Não, eu podia, tá? Estamos capacitando cidades, tá? Estamos capacitando cidades. É isso Então, aí. eu te agradeço demais, viu? E na conversa até com a Polly, falou que a gente teve naquele dia, uma das coisas bem legal que a gente conversou, e aqui o prosa é muito isso também, é que não é sobre a partir do momento que você fala sobre política ou não, você é uma pessoa que vive na sociedade, a maneira que você vê as pessoas que você enxerga ali como um representante seu, isso aí já você estar numa política e você acaba tendo, às vezes, sem saber um lado, né? Ou direita ou esquerda, e a gente conversou por horas, né? Mesmo sabendo ali que a gente tinha Divergências ideológicas, que isso não é normal. ruim, Isso é normal. muito Eu acho maravilhoso. que isso soma. Perfeito. Eu acho que isso soma. É por isso que o prosa é 3 pessoas aqui que pensam diferentes. Nós 3, a gente pensa também diferente, e é isso. A gente quer ouvir e somar. Eu acho que essas diferenças são sempre assim para essa balança ficar melhor, não. E eu acho isso muito fundamental de vocês. Que se somam. São que se Sim. somam. E é interessante você puxar isso, Stephanie, que você está puxando coisas assim do nosso Porque íntimo, às né? vezes a pessoa não vê a sua proposta e vai ver só a sua bandeira. Ela é Não. direita, nossa, não. É muito mais que isso, né, Stephanie? Vamos escutar, porque se você pode ser de esquerda e às vezes a sua causa pode ser mulher, homossexual, a habitação, igual você falou. Então, às vezes, ela tá defendendo a mesma bandeira e você não deu nem voz para ela, Você quis ignorou ouvir, só né? por conta Uma- do partido político. Uma das coisas que a gente fala, isso é verdade, a gente estava conversando e nessa conversa eram várias meninas, cada uma com uma ideologia. E eu acho bacana isso, porque existe o respeito. O mais importante que a gente tem que ter nesse exato momento é o respeito pelas pessoas que pensam diferente, tá? E saber que, por exemplo, quando eu estou concorrendo a um cargo como esse, né? Que se é pré-candidata a prefeita de Pouso Alegre, a gente tem que lidar com isso com muita responsabilidade. Quem governa, governa para todos. Então, o que nós precisamos é de uma pessoa que, sim, tenha a transparência de poder falar para as pessoas aquilo que defende, mas, sobretudo, ela ter essa dignidade e esse espírito humano de saber que ela estará lá para todos, né? Ela não fará distinção porque uma pessoa é A, a pessoa é B ou a pessoa é C. Quem governa, governa para todos. Agora, a questão ideológica a gente deixa realmente para essa questão dos bastidores políticos, que eu acredito que são bastidores do poder. E isso a gente também precisa ser transparente com as pessoas, porque as pessoas buscam um líder transparente. Eu sou contra aquela pessoa que quer agradar todas as pessoas para ter o voto.
sabe? Eu vou sentar com Deus e o diabo, vou falar tudo que você quer ouvir para ter você. Aí quando eu sento com a Stephanie, eu falo tudo que a Stephanie quer ouvir para ter a Stephanie. Eu acredito que a gente precisa de líderes transparentes, tá? Que ela saiba passar a verdade dela e que ela seja mais que aquilo. Que ela transborde a questão da ideologia que ela carrega. Que ela carregue, que ela honre, porque a gente tem que bater no peito e falar o que nós somos, mas que ela transborde, que ela saiba que isso é apenas o início de um trabalho que ela vai fazer para uma sociedade e que nessa sociedade ela vai representar todo o seu povo. E você ter uma pessoa que consegue olhar para todas as pessoas, para todas as classes, para todos os problemas, com um olhar humano, e esse olhar de respeito é o que a gente precisa nesse exato momento, de acolhimento. Trabalho com muitas pessoas, todos os tipos de pessoas, né? As meninas estão aqui na confraria. A gente nunca teve um momento de desrespeito, pelo contrário, é muito saudável a conversa, é muito saudável você falar o que você acredita e tal, que negócio todo, e aí ali você se soma, você tem ideias, e o mais legal, você transforma aquilo em projetos. É aí que eu falo pra vocês, eu gosto de transformar as coisas em projetos, porque você pega uma ideia boa, se você ficar apenas com a ideia na sua cabeça, não vai adiantar de nada. É só uma ideia, né? É apenas uma ideia. Então, a partir do momento que você escuta as pessoas, as dores das pessoas, e você consegue se pôr no lugar delas, aí sim você tem um gestor de verdade. Lógico que tem a capacidade, que é o que a gente tem, que é o que eu estou preparada para trazer para Pouso Alegre, é uma nova visão. É uma visão de uma pessoa de dentro do empreendedorismo, é uma pessoa ligada a todas essas novidades, é uma mente muito aberta. Eu sou fora da caixinha mesmo, né? Eu penso soluções a todo momento e eu acredito que todos têm muito a ganhar com uma mentalidade dessa à frente. É o que nós precisamos nesse momento. Verdade. Aba, muito obrigada, viu? Obrigada. Foi incrível. Obrigada.